Fala, trader! Tudo bem? Tudo bem? Tudo green? Seja bem-vindo ao canal Profissão Trader. Eu me chamo Vinícius Amaral e tenho trade como profissão. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouco da minha história no trade. Até fiz um chimarrão aí, mas quem não curte um chimarrão pode pegar um cafezinho, uma pipoca, que depois da vinheta eu te conto um pouco mais. Então, galera, como foi a minha história no trade? Como está sendo a minha história no trade? Como eu caí nesse mundo? Então agora vou contar para vocês como eu cheguei nesse mercado. Isso era o ano de 2017, há uns 9 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, eu tinha carteira assinada, era CLT, trabalhava como técnico em manutenção e um colega meu chegou mostrando, olha aqui, tu viu isso aqui? Olha aqui, ó, pelo celular tu pode fazer as apostas agora e olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, fiz aposta no Grêmio, ganhei aqui, ó, já ganhei 10 pila aqui, ó, tu viu só? Eu digo, olha só que legal isso aí. Legal, bem louco. Cara, no celular, hein? Poxa, que interessante. Cheguei em casa, abri meu computador e fui pesquisar, fui dar uma olhada e fiquei maravilhado. A verdade é essa. Quem não brilha os olhos quando vê esse mercado, né? Com apenas alguns cliques vê seu dinheiro multiplicar ali 1, 2, 3 vezes. E foi o que aconteceu comigo, galera. Na época, a gente tinha que fazer um depósito via TED ou via boleto, esperava até no outro dia e comecei a operar. E foi bem num final de semana, onde meus 10 reais fazendo aposta de R$1, eu transformei ele em 20 reais naquele final de semana. Logo transformei ele em 30, 40 e 50. Fiquei maravilhado, fiquei iludido, já comecei a fazer cálculo. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tum, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tum, na verdade, ó, tchai, aqui, ó, tum, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é certo. E aí veio o segundo final de semana. O segundo final de semana que me veio e me deu um soco na boca do estômago. Vagabundo! E me trouxe de volta para a realidade. Eu não tinha além de perder os 50 que eu já tinha perdido, fiquei completamente desnorteado, né? Porque é muito rápido perder. Foi 3 ou 4 operações que deram errado e eu meti um all-in. Essa que foi a verdade. A minha sorte que eu não perdi mais porque eu precisava de depositar mais e precisava aquele tempo de o banco não tá trabalhando no final de semana. Não, o Pix estava começando naquela época, não me lembro bem, então não era instantâneo. Hoje é muito mais fácil, tu faz um Pix aí e os caras perdem o dinheiro que tem lá na banca e mais o dinheiro que tem na conta. É questão de segundos. E aí eu vi, galera, que eu precisava de estudo, eu precisava estudar, que não é tão simples assim. Eu fui para a fase 2 do trade, que a gente já viu num outro, vou deixar no card aqui, no vídeo passado, onde eu falo das fases do trade. Onde eu vi que eu precisava de conhecimento, que eu precisava de metodologia, de gestão de banca. Desculpa aí, galera, que ainda estou curando daquela gripe da semana passada. Você vai morrer. Então, nessa metodologia que eu fui tentando aprender, eu caí num grupo, num pessoal que mandava umas tips, grupo de tips, que faziam cantos, que faziam escanteios, e eles eram lucrativos. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Não estou criticando ninguém que manda tips. O problema da tips são dois. Uma, que você fica dependente. Eles te dão peixe, eles não te ensinam a pescar. E segundo, galera, é que quando você pega a tip, para quem não conhece, é uma sugestão de entrada. Ou seja, no jogo tal, entra lá que vai dar mais de 2 gols. Ele te manda aquela referência, aquele jogo para você entrar. Quando você entra e bate, tá tudo certo. Mas você tem que pegar toda a sequência que ele manda. Porque imaginamos, se ele te manda, sei lá, 10 tips, e você não conseguiu pegar as 9 tips. Você não viu a mensagem no celular, você estava trabalhando, e você só pegou a última. E ele te mandou 9 tips, as 9 primeiras, e as 9 bateram. Foram green.
um green. E a última que ele mandou foi red. Ele está no lucro, mas você está no prejuízo, porque você perdeu as 9 chips. Então você tem que entender que quando o cara te manda as entradas, você tem que seguir a risco que ele manda. E aqui tá, galera, tudo certo com quem manda chip, tá? Mas você tem que ter em mente que quando você pegar as chips dele, primeiro, você entender a metodologia que ele usa. Segundo, você não mudar a gestão porque ele tá te mandando a chip. O cara tá acertando 9 seguidos, ele vai acertar 10 e você entra com a mão pesada. Não, a 10ª foi negativa. Mas ele está no lucro, porque ele tem uma taxa de 90% de acerto. E você só pegou 100% de erro. Você só pegou a última entrada. Então, galera, cuidado com as chips, tá? Mas, com essas chips, eu fui entendendo o método dele. Que ele trabalhava cantos asiáticos, cantos por minutos. E aí eu fui entendendo a metodologia dele. Ele usava estatística, ele usava times que tinham uma boa quantidade de escanteios no primeiro tempo. E ele entrava no período de 10 a 20 minutos, ou seja, que vai dar um escanteio no período entre 10 e 20 minutos daquele jogo. Aí vem uma pegadinha. Sério? E aí vem um problema, e um problema sério para quem faz essa metodologia, que é a cobertura, tá? Uns chamam de proteção, outros chamam de cobertura, mas é o famoso martingale. Se você não conhece, fuja. Um apostador profissional, um trader profissional não faz martingale. Ele tem gestão, tá? Não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que é um problema se a sua mentalidade não for boa. Você faz a cobertura para tentar recuperar aquele hedge, aquele loss do primeiro entrada. E aí você entra com 2 vezes o seu capital ou 3 vezes o capital, dependendo de quanto paga. Nesse caso de cantos, ele pagava uma odd de 1,50, ou seja, se eu botar R$100, me dava 50 de lucro. Então, na próxima entrada, eu tinha que entrar com 3 vezes o capital, ou seja, eu tinha que entrar com R$300, para que se eu ganhasse, eu ganhava 150, pagava os 100 que eu perdia e ainda ganhava os 50 de lucro. Entende aí a comparação? Você entendeu, velho? Só que se você fizer uma terceira cobertura, a segunda cobertura, ou a segunda proteção, imagina, 100, 300, 900. Olha para onde é que vai isso aí. E se você fizer a quarta cobertura, a terceira cobertura, nossa, isso é all-in, pessoal. É quase all-in. E é aí que vem o problema. E quem disse que isso é problema meu? Tá, dessa metodologia. Porque ele te mostra um mercado onde você vai entrar esperando um escanteio na minutagem correta e você tem que fazer a entrada um pouco antes do minuto virar. Porque o minuto começa a contar no minuto exato ali. É 10,01 segundo que vai começar a contar. Mas você não pode entrar no 10. Você tem que entrar um pouquinho antes. Você tem que entrar no 9. E aí o que acontece, galera, com essa metodologia? Você vai entrar no minuto 9 e aí dá o escanteio. E teria pago você. E você já está com outra entrada. E se não der ali, vai comer o seu lucro lá da primeira entrada. E eu comecei a fazer essa metodologia. E fui lucrativo. Será? E aí vem um fatídico, um sábado, Liverpool e Chelsea. Os dois times com uma taxa de escanteios muito boa no primeiro tempo. E eu entrei no minuto 10 ao minuto 20. E não deu escanteio, ou seja, eu tinha que fazer a cobertura. E aí no minuto 9, no minuto 19, aliás, eu ia fazer a cobertura. E o mercado fechou. Fechou a rosca lá, teve um quebra-pau lá. Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! E o mercado fechou e eu não consegui fazer a minha entrada, a cobertura, porque o mercado fechou. O que aconteceu? Abri o mercado, o minuto 21 ali, minuto 22 deu escanteio, só que eu estava fora da entrada, teria me pagado o prejuízo. O que eu fiz? A minha mentalidade? Tu entra dos 30 aos 40, que vai dar o escanteio ali. Eles têm uma estatística boa e eu entrei e não pagou e não deu o escanteio. No minuto 40 ao minuto 50, que é um período ali que tem os acréscimos, então o mercado geralmente fica um pouco confuso nas odds e eu não entrei. Eu entrei com a segunda cobertura lá no minuto 50 ao minuto 60. E o que deu? Deu que não deu escanteio. Fudeu de vez! Que eu estava com 3 entradas já em hedge. Eu estava perdendo
50, 150 e 450, tá? E a minha banca já era mais de R$1.000. E eu fiz a última entrada, do minuto 60 ao minuto 70. E acontece o quê? Acontece que não deu o escanteio. E eu perdi a banca toda, num jogo só. Então, galera, cuidado com o martingale. Ele é violento para tu quebrar, tá? E aí, nessa história, eu fiquei vendo que pelo o mercado fechar, a casa de apostas, e eu vou dizer aqui qual era a casa de apostas que eu trabalhava, era a Bet365, da dona Denise. Ela não bota para perder. Ela vê que as pessoas fazem essa metodologia. O que ela faz? Ela modifica as odds ali, bem naquele período ali. Dá um gap ali, a odd cai para baixo, cai para cima, porque sabe que muita gente entra ali, entendeu? Então não te paga muito bem, o mercado fecha, entendeu? Tem esses problemas e a metodologia não estava sendo lucrativa, além do psicológico, alterado com esse martingale. E eu abandonei o método. Abandonei o método que a pancada foi violenta. Comecei a estudar outros métodos e caí nas exchanges, através do Ricardo, através do Theo, do Netuno. Me mostraram as exchanges, me mostraram que ali você, se quiser sair de uma operação, tu não tá tendo um prejuízo muito grande, é um player contra outro, existem outros mercados. Comecei a trabalhar o lei, a zebra, o lei a goleada, comecei a entender dos mercados e estava sendo lucrativo. Comecei toda uma mentalidade, todo um processo, toda uma gestão, e estava sendo lucrativo. O que aconteceu, galera? Veio a pandemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Pandemia ali em 2020, acabaram com os jogos foram suspensos e eu tinha na mentalidade que algum dia eu iria viver de trade. E aí o que acontece? Se eu estivesse vivendo trade, aconteceria que eu não iria ter renda, porque não tinha jogos. Existiam alguns jogos de subdivisão ali, alguns jogos estaduais, sei lá, que era varziano, mas não tinha dinheiro, entendeu? Ninguém tinha dinheiro ali. E aí, galera, eu comecei a procurar outros métodos de ganhar dinheiro com trade. E aí foi que eu fui pro virtual. E virtual, galera, sério mesmo, aqui, vamos fazer um parênteses, futebol virtual, cassino, tigrinho, roleta, pra mim, galera, isso tudo é loteria. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. E assim, ó, isso aí não tem estatísticas, não tem. Futebol virtual, aí os caras tinham um pessoal entendido em futebol virtual. Olha só, galera, vocês fazem o padrão, que o padrão é o seguinte: 6 jogos que não deu o over 2,5, pode entrar no 7º que bate toda vez, porque o mecanismo faz isso aí. O mecanismo faz isso aí. Pra puta que te pariu, meu. Que mecanismo? Tu acha que a casa vai perder? Pra mim, o virtual é o seguinte, cara, se tem 10 apostando que vai dar o under 2,5 e tem 20 que vai dar o over 2,5, a casa de aposta vai pagar, na hora vai fazer o jogo da 2,5, vai pagar os 10 e vai pegar o dinheiro dos 20 dos trouxas ali. Trouxa! Pra mim é assim que funciona, galera. Não existe isso, capaz que a casa vai perder. E aí eu comecei a procurar outros métodos e caí no trade de ativos. Comecei a ver criptomoedas, criei uma conta na Binance, criei uma conta no simulado, comecei a ser lucrativo, comecei a ter uma metodologia, tudo pelo simulado, por enquanto, e aí comecei a botar um pouco os valores, tudo, e comecei, então, seguir paralelo ao trade esportivo, quando os jogos começaram a voltar, e o trade de ativos com o mercado de criptomoedas. Depois eu migrei para a Bolsa de Valores, a B3, né? Que isso foi mais recente, acho que foi 2022, por ali, mas tudo em cima de metodologias, de estratégias, tá? Claro que no meio disso também fui para as famosas opções binárias, que ali é cassino também, é loteria, é tudo aposta. Vou pegar os seus 20, você, vou pegar tudo pra mim. Porque eles manipulam os gráficos e no próximo vídeo eu vou falar exclusivamente de casa de apostas e opções binárias versus exchange
e corretoras, para vocês verem as diferenças. E aí, galera, eu comecei a ser lucrativo, tendo uma renda extra, paralelo à minha CLT. Então, em 2023, com o trade já tinha me proporcionado, eu comprei a minha moto, eu fiz viagens, tudo com dinheiro do trade. Então, para mim foi lucrativo. Então, chegou a hora de eu dar o próximo passo, que era viver exclusivamente do trade. Em 2023 eu tomei essa decisão, saí do meu emprego e fui viver exclusivamente do trade. E aí que veio um problema, galera. Sim, aconteceu que quando você vive exclusivamente do trade e você utiliza o trade para pagar suas contas, você fica com uma certa obrigação, você fica com peso em cima de você. Peso de você tirar dinheiro para pagar suas contas. Tem gente que consegue? Claro que tem. Mas eu não consegui me adaptar a isso. Eu vi que eu fiquei muito ansioso, eu precisava operar, eu tinha obrigação, eu tenho que fazer, sei lá, tenho que fazer 100, 200, 500 reais hoje no dia, né? Comecei a sentir mais as percas. Poxa, eu perdi, eu não sabia quando parar, porque eu tinha uma meta a bater para fazer pelo menos o meu salário que eu tinha na CLT. Então isso começou a me regredir como trade. Eu estava na fase 4, voltei para a fase 3, tá? Eu comecei a ser um trade mão de alface, como eu já falei nos tipos de trade, né? Comecei a sair antes da operação, tá? Não respeitava muito a metodologia, entrava antes, saía antes. E agora em setembro vai entrar o grosso. Então isso me trouxe um problema, tá? O problema de tu ter a obrigação de tirar um valor para cobrir teus custos mensais. Um exemplo, se você gasta 3 mil em conta de luz, água, telefone, comida, eu aconselho a você que quer viver do trade, tenha esse dinheiro reservado durante um ano na sua conta. Se você precisa de 3 mil para viver o mês, tenha lá na sua conta bancária 36 mil reais para viver, para não ter a obrigação de precisar de 3 mil mensais para pagar, porque vai ter mês que você não vai tirar 3 mil, galera. E o que você tirar agora fica para o ano que vem. Então, se você precisa de 3 mil para viver, você precisa de 3 mil para viver mensal, você precisa de 36 mil ao ano. Se você ganhar durante esse ano 38 mil, você deposita aquele dinheiro nos 36 mil lá, rendendo juro, pro ano que vem você viver, e torra os 8 mil com outra coisa. Torrar meu dinheiro em algum jogo. Entendeu? É assim que eu acho que o trade tem que funcionar. Você não pode ter todos os ovos numa cesta só. Você precisa diversificar, você precisa ter uma renda extra através de investimentos, renda fixa, casa de aluguel, sei lá, se você é CLT, se você tem uma empresa. Eu particularmente tenho a minha empresa hoje pagando meus boletos e tenho o trade como uma renda principal, mas é uma renda que me proporciona a pegar esse dinheiro e botar em outras rendas, diversificar, botar em renda fixa, sei lá. Mas galera, é isso que tem que acontecer, você precisa ter essa mentalidade, que o trade, quando você tem a obrigação de fazer, você fica pressionado. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria. E quando você tá pressionado, você faz algumas atitudes, às vezes, que você não faria quando é uma renda extra. Se é uma renda extra, tá tudo certo. Se eu ganhar, ganhei. Se não ganhar, tá tudo certo. Mas quando você tem o boleto para pagar, a escola dos seus filhos, um plano de saúde que você tem que pagar... Semana que vem, vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$600. Você fica naquela obrigação. Poxa, eu tenho que operar hoje. E é assim que eu fiquei, entendeu? Foi aí que eu comecei a descartar métodos, que eu comecei a não aceitar a variância negativa. Poxa, mas eu já tô eu não ganhei o dinheiro para pagar os boletos e ainda tô perdendo. E aí eu comecei a morder o dinheiro que eu tinha reservado durante anos. E aí, galera, que eu precisei me adequar, precisei voltar a ter outras fontes de renda, para ter o trade como uma renda ativa ali, mas que fosse uma renda paralela. Você acha que alguns traders famosos que tem por aí, que eu até citei no meu outro vídeo, vou deixar aqui no card, que foram minhas referências, você acha que eles não têm outras fontes de renda? Você acha que, por exemplo, um trader famoso, o Stormer, ele não vende seus cursos, ele não faz mentoria? O Netuno, ele é criador de conteúdo, ele tem seu canal no YouTube,
é uma outra fonte de renda, entendeu? Então ele também tem alguma relação ali com bolsa, tá? Então tá tudo certo com essas pessoas, eles têm outras fontes de renda, eles não vivem exclusivamente do trader. O trade é para eles uma fonte de renda, mas eles diversificam. O Ricardo tem a Footbet, a Full Trader, o Stormer, desculpa, o Lawrence tem agora, tá vendendo seus cursos. Então todos eles têm, galera, entendeu? Então faça isso também. Só saia da sua CLT na hora que você já tem todo um capital numa renda passiva para você. Aí você abandona a sua CLT. Todo-Poderoso, Padre Eterno e Padre de nuestro Señor, Padre del bebé de la Virgen María. E vive exclusivamente de trade, mas um trade que pelo menos você tem lá na sua renda fixa pagando seus boletos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, galera. Hoje eu tenho o trade como uma renda extra, mas é uma renda principal minha, né? Mas sempre estou me virando aí para conseguir rendas extras. E esse é uma delas, um canal no YouTube. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário aqui embaixo e ativar o sininho. E até a próxima. Tamo junto.